Pessoal, boa noite. Então hoje a gente vai falar sobre um desenho antigo, exibido pela primeira vez no SBT no ano de 1987, pelo programa Carrossel. Esse programa, se eu não me engano, ele era exibido às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E tinha dois desenhos que revezavam esse intervalo. No caso, a gente tinha DuckTales, Caçadores de Aventuras, né? As histórias lá do Tio Patinhas, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho. Ótimo desenho, recomendo. E nas terças e quinta a gente tinha ela, Jane as Hologramas. Então hoje a gente vai falar de Jane as Hologramas aqui no canal. Jane as Hologramas é uma criação da MTV. A MTV se viu, né, no mundo da música, claro, e sentiu a necessidade de ter uma própria criação desse canal. E foi quando eles desenrolaram um projeto de um desenho que se tratasse de uma banda de rock. Aí teve toda aquela coisa, chegou à conclusão que seria uma banda de rock feminina, enfim. E o desenho tem todo um enredo aí maravilhoso, tanto que até hoje eu falo, Jane as Hologramas, para mim não se trata de um desenho infantil, mas vamos lá pro box, né? Esse box aqui, ele foi anunciado, acho que no ano de 2013, foi anunciado o lançamento desse box por um site, que eu não me recordo bem agora qual foi esse site. E lá informava que seria um dos lançamentos que a gente teria aqui no Brasil. Eu lembro que eu fiquei doido quando eu vi isso. Eu fiquei muito, falei, cara, eu não acredito que eu vou rever Jane os Hologramas. Depois de, 30 anos. A gente encontra alguns episódios de Jane as Hologramas por aí. Sim, a gente encontra alguns episódios de Jane as Hologramas, mas é um ou outro e não são os melhores episódios, aqueles memoráveis, né? A gente encontra episódios de Jane as Hologramas, porém Jane as Hologramas tem muito episódio bom. Porém, a gente consegue encontrar aí uns 30 episódios dela aí pelo Mercado Livre, né? Uns DVD amadores, inclusive eu adquiri esses DVDs. Mas esse aqui é o original. E no mesmo ano, o site anunciou que Jane as Hologramas não seria lançado em território brasileiro. Fiquei muito macho, fiquei muito nervoso aquele dia. Eu fiquei indignado, porque a gente tinha uma sequência, se eu não me engano, a gente tinha uns 12 desenhos animados aí que seriam lançados aquele ano em box no Brasil. Mas Jane as Hologramas foi anunciado que não aconteceria. Eu fiquei muito pé da vida. Isso foi em 2013. E o tempo foi passando. E a gente tem que trabalhar a aceitação, né? Fazer o quê? Paciência. Aceitar. Esse box, aí lá fora a gente teve o lançamento. Existiu o lançamento do DVD de Jane as Hologramas. Só que eu não tinha um conhecimento de que a gente teria dois modelos de DVDs, de box no caso. Eu não tinha esse conhecimento. Então eu só vi aquele box que me interessava muito, que a gente tinha glitter na capa, era uma caixa, né? E dentro vinha três estojos, quer dizer, e cada estojo desse dividia a temporada do desenho, né? A gente tinha um box com a primeira temporada, um outro estojo com a segunda e um outro estojo com a terceira temporada. Porém, os três iam dentro de um box, que é esse box aí, com as imagens holográficas, né? Aquela coisa que quando você mexe, batia um brilho e tudo, mas era exatamente se tratando dessa imagem. Porém, imagine isso aqui, né? Naqueles tom cintilante, holográfico, né? Que muda as cores quando você movimenta, aquela coisa toda. Bom, enfim, só faltou ela apresentar que ela se transformaria em Jerrica e Jane ali naquela capa. Só faltou isso para ficar um espetáculo. Então, assim, só me restou entrar no eBay e correr atrás disso, porque já que a gente não ia ter no Brasil, né? Pelo Mercado Livre eu não vi ninguém anunciando, eu peguei e corri lá no eBay. É por isso que eu digo, gente, quando você for comprar alguma coisa, peça imagens real do produto que a pessoa está vendendo, porque às vezes não é nem malandragem da pessoa que está vendendo o produto, é porque a pessoa que está vendendo o produto também não entende o que ela está vendendo. Acontece muito isso, que foi o meu caso que aconteceu aqui com Jane as Hologramas. Já comprei algumas coisas pelo eBay, me dei muito bem, teve coisas que chegou aqui na minha casa em 10 dias, eu fiquei assim de boca aberta, eu falei, mas como assim? O negócio estava lá no Raio que o Parque e chegou aqui em 10 dias, né? Mas chegou.
Esse Genius Hologramas eu já comecei a ter dor de cabeça quando eu vi que deu 30 dias e nada desse box chegar. Aí pensou que não, passou mais dias e dias e dias, chegou o comunicado que eu teria que me apresentar no Centro Empresarial de São Paulo para retirar esse box na agência de correios que a gente tem lá dentro. Cheguei lá, ainda fui taxado. Eu acredito que eu lembro disso. O valor da taxa só não ficou igual ao valor do box por causa de uma diferença de R$ 4,50, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Então, praticamente, cheguei lá, eu tive que comprar outro box. Mas quando a mulher me entregou o pacote, eu já falei, ué, tem alguma coisa errada. Esse box, ele não tá do tamanho que ele teria que ser pelo que eu tô sentindo aqui. Eu falei, mas foto engana, né? E enganou mesmo, né? Quando eu abri esse negócio foi um desgosto muito grande, porque assim, eu vi que o box que eu peguei não é a edição de luxo. O que eu queria era edição de luxo. Esse não é edição de luxo, esse aqui é o standard. Então, eu fiquei muito desgostoso quando eu abri, eu fiquei muito triste, só que eu falei, imagina como que... Já é complicado trocar certas coisas quando a gente tá todo mundo dentro do Brasil. Eu falei, imagina quando o cara tá lá no Raio que o Pardo. Eu falei, então deixa. Deixa pra lá e aceita, já tá cagado. Mas, enfim, eu fiquei muito decepcionado, porque o outro a gente tem umas artes maravilhosas. Cada estojo tem sua arte, né? Cada estojo com a sua temporada, cada estojo com seus especiais. Esse aqui nem especial tem, gente. Então, assim, não tem a caixa de música, né? O jukebox, né? Uma coisa assim, né? Não tem nada. Olha, eu fiquei muito triste, muito mesmo. E outra coisa, ele não tem legenda, tá? Nenhum dos dois, tanto o Standard, que é esse, e o Deluxe. Nenhum deles contém dublagem, tampouco legenda, tá? Então, assim, quem comprou vai ter que ouvir o áudio original e se virar ali, entendeu? É mais ou menos por aí. Mas eu queria ter, porque eu sou colecionador, gosto muito de Genius Holograma, eu cresci assistindo Genius Hologramas, né? Aí a gente vai entrar onde? O desenho animado, apesar da gente ver essa coisa toda rosa aqui, que a gente tá vendo aqui, né? Você fala Pombas, ela parece um tipo de uma Barbie, concordo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quem assistiu esse desenho, eu acho que vai concordar com o que eu vou falar aqui. Genius Hologramas não é um desenho para uma criança. Porém, eu assistia com 5 anos de idade, eu estava assistindo Genius Hologramas. Mas vendo hoje e entendendo esse desenho do começo ao fim, eu falo, isso daqui não pode ser infantil? Pode, mas eu vou dizer para você que não é tão infantil assim, não. A gente tem uma cantora com uma dupla identidade que, no final de tudo, ela cria um trio amoroso entre ela, entre o namorado dela e as duas personalidades dela. Então, ela mesmo entra dentro de um conflito ali, num relacionamento conturbado, onde ela é traída por ela mesma. É um negócio meio doido, sabe? Esse negócio aí é um negócio que eu falo, pombas, como que fizeram isso com desenho animado? Mas fizeram isso. A gente tem coisas que acontecem em Genius Hologramas muito interessantes. Tem episódios que você vê Jane sendo algemada, né? Ela leva a voz de prisão. Teve uma vez que ela estava como Jerrica, levando os discos de Jane para distribuir nas lojas. Pararam o veículo dela, quebraram os discos, agrediram ela, jogaram ela no chão. Então, assim, acontecia coisas em Genius Hologramas que eu acho que... Por isso que esse desenho sumiu e nunca mais foi exibido, porque acontecia coisas ali em Genius Hologramas que eu achava um tanto carregado, né? Principalmente para a época e tudo. Mas então, aí eu digo, ele tinha umas coisas assim efeminadas? Sim, claro, né? Ela era uma cantora de rock, ela tinha aquela coisa de se transformar na Jane, né? As roupas, o glamour que ela oferecia ali no desenho, toda aquela coisa. Então, assim... Genius Hologramas tem, sim. Hoje em dia eu acredito que se a gente fosse ver Genius Hologramas hoje, poderiam colocar elas até como drag queens, devido aos cabelões, a maquiagem carregada que elas usavam, aquela coisa toda. Acredito eu, né? Não sei. Mas Genius Hologramas é muito bom. Agora deixa eu mostrar aqui, né, o box aqui para vocês. Muito, eu não vou falar que é feio, não é feio, mas assim, cara, quando eu lembro da edição de luxo, como aquilo é, nossa, esse daqui, né? Me contentei, aceitei.
Jen, as hologramas, muito legal, muito bom mesmo. Cara, eu curto demais isso, os dramas de Jen, é muito bom. Mas vamos lá, vamos abrir aqui esse box. Tá vendo aqui, vem todos os discos, né? Esse daqui foi que veio na capa, no plástico que veio, né? Lacrando o box. Veio isso. It's showtime, sinergia, né? A frase que ela usa para se transformar em Jane, para voltar a ser Jerica. Vamos lá. A primeira temporada, muito legal a arte dos discos. Eu fico me perguntando, será que a edição que a gente tem lá de Lux, a arte deve ser muito superior, acredito eu, né? Enfim, não sei, tô falando, né? E a gente tem essa arte aqui, show de bola, que é tipo, né, retratando um vinil, né, um disco de vinil, que você vê até a divisão aqui das músicas, as linhas de áudio. Cara, show, né? A gente não pode negar. Eu não entendo porque tudo que tem Jane se retrata esses coqueiros, palmeiras, sabe? Porque Jane é um desenho moderno, eu não sei porque que eles colocam essa coisa meio praiana, né? Havaí, essas coisas, sei lá. Foi 1, 2, o disco 3. Aqui a gente tá na faixa lilás, que é a primeira temporada do desenho. A gente aqui entra agora na faixa rosa. Já vem aqui Season 2, né? Que é a segunda temporada. Também é o mesmo formato lá do vinil, aquela coisa toda. Isso eu achei muito legal, fica muito bacana mesmo, muito legal. E a gente agora vem para a terceira temporada, que é a linha azul. Muito top, eu acho que essa azul aqui... Eu gosto muito da cor lilás, mas eu acho que o modelo vinil nesse disco e a cor azul fechou, né? Bateu bem com esse logo Jane, né? Ficou muito legal o disco 1. A terceira temporada, a gente só tem 2 discos, tá vendo? Nem lembrava disso. Ah, tá. Agora deixa eu também contar outra bomba pra vocês. Aí, pra acabar de ferrar com a minha vida, os DVDs são de uma área que não passa em qualquer aparelho, tá? Eu só consigo assistir, eu não consegui assistir no meu DVD, eu não consegui assistir no meu computador, nem no notebook, nem no Blu-ray. Eu só consigo ver ele no PS4. O PS4 aceita o formato dele, porque o PS4 também veio de lá de fora. Então aí aceitou. Então para mim assistir, e é um porre ter que assistir essas coisas com controle de videogame, porque não é a mesma comodidade de um controle de um DVD, de um Blu-ray, né? Mas enfim, a gente aceita. Enfim, eu acho que isso não era para ser meu, sabe? Às vezes eu fico falando, eu acho que eu fiz a coisa errada. Não era para ser meu. Se eu gosto de mais de hologramas, show de bola. É um prazer ter um material desse. Nossa, eu gosto de falar, eu tenho a saga completa de Jen, os hologramas. Porém, todas legendadas. Legendada não, é tudo áudio original, porque nem legenda tem aqui, tá entendendo? É um negócio só para quem mora lá fora mesmo, né? Agora deixa eu tirar esse encarte aqui desse box, porque aqui que a gente vai... Então, a edição de luxo, com certeza, a gente teria um livreto aí com todos os episódios, guia de episódios, uma porrada de coisas, né? Mas o meu é esse standard, né? É capa e diz que acabou, né? Mais ou menos isso. Aqui tem algumas coisinhas falando sobre ela. Depois eu coloco a foto aí para quem quiser ler com mais calma. Desajustadas, meu pai disse isso daqui, imagina 3, olha, eu ia falar até um nome feio aqui, mas imagina 3 atrasos de vida. Aí lá na segunda temporada, na segunda temporada, para completar, elas arrumam a 4ª integrante. Ei, lá, é que o negócio fica apertado mesmo. Isso aqui eu já não me lembro bem de qual episódio foi. Aqui é elas no carro delas, né? Lá no... a Jen aqui tá com o cabelo branco, né? Mas... Deixa eu tirar esse encarte, que aqui no encarte que a gente vai ter o guia de episódios. Bom, de fundo a gente tem quem aqui? Sinergia, né?
né? A energia, né? O computador que o pai dela criou que transforma ela em Jane. E também, né, oferece a ela toda a comodidade de ela criar qualquer holograma que ela desejar. Vamos lá, primeiro episódio. O início, o desastre. Aqui a irmã dela tem um chilique, né? Que tudo Jane, tudo é Jane, tudo é Jane. E ela fica falando um monte. Se o povo soubesse que Jane, na verdade, é Jerrica, né? O negócio não ia ficar tão bonito pra você. E por aí foi a coisa. Esse frame up aqui é bem interessante, esse episódio. Eu me lembro que ela cantou uma das músicas, assim, bem legais. Deception, o nome da música em português, Decepção. Tem ela em português aqui em algum vídeo no YouTube. É uma música que eu curti. Agora também o SBT ele tinha um negócio chato, né? Ele falava muito, ele repetia muito certos episódios e alguns ficava muito raro passar. Então esse frame up aqui, praticamente toda semana a gente via ele passando na TV. Fato isso. A Guerra das Bandas, Starbite 1, 2, 3. Aqui é o filme que elas estão fazendo no desenho, né? Elas são chamadas para fazer um desenho. Perdi aqui o que estava... Isso mesmo. Starbright 1, 2, 3. Né? Cada um tem um subtítulo. Estrela Ascendente, esse tipo de coisa. Esse daqui eu já não sei qual que é esse. The World Hunger, não faço. Aventura na China é muito legal, muito top esse episódio, Aventura na China. Ela vai pra China e ela vai tomar um banho de piscina com as hologramas e ela deixa esse brinco dela na beira da piscina. Uma das desajustadas já estava cismada porque ela sempre anda com esse brinco. Pois é, foram lá e roubaram o brinco, ela volta a ser Jerrica em plena China. E ela tem um show para apresentar. Então a gente tem todo o dilema de como ela vai recuperar esses brincos. Mas, com certeza. Chegou lá, nos últimos 2 minutos do episódio, ela recuperou os brincos e conseguiu fazer o show da Grande Muralha. Né? Que é o drama inteiro era esse. Ela não ia conseguir fazer o show da Grande Muralha, mas ela recupera os filmes. Não me lembro... Ai, meu pai... Esse aqui, Stitches, eu acho que é Linha e Agulha. Isso mesmo, elas vão para um concurso de moda, aquela coisa toda. Shanna, que é a estilista do grupo, fica insegura porque ela que vai ter que desenhar as coisas e tudo. E tem um trecho que ela entra dentro do avião e ela perde o contato com a energia e ela volta a ser Jerrica, mais uma vez o drama da identidade dela. Esse The Music Awards, aqui o prêmio da música parte 1 e parte 2, também é muito legal. Isso aqui é muito interessante, esses 2 episódios. Tem um cara que cria um dispositivo que descontrola qualquer coisa que seja eletrônica. E ele vai usar isso na hora da apresentação dela lá no Video Music Awards. O que que acontece? Ela começa a perder o holograma da Jane. Então, assim, quase que o barraco fica aberto lá para todo mundo ver ela voltando a ser Jerrica. Mas a Kimber viu que ela ia perder o holograma, já correu com ela para fora. Qualquer um vou fazer um shortzinho dessa cena, muito legal. Esses momentos que você vê a identidade dela à beira do abismo, assim, né? Vamos dizer. The Rockin' Fashion Book, isso daqui é legal, é o livro de moda rock, muito bom. Eu lembro que elas estão fazendo umas fotos com os golfinhos, com as orcas, e de repente elas caem lá de onde elas estão. E quando a Jane cai dentro da água, ela também perde o sinal com esse computador e ela volta a ser Jerrica. E aí, o que ela vai fazer dentro daquela piscina? Voltou a ser Jerrica dentro da água e aí vai morrer porque ninguém pode ver ela saindo como Jerrica, né? Então tem um drama lá, mas um golfinho vai lá salvar ela e coloca ela num lugar, né? Ninguém descobriu nada, ela volta a ser Jane antes de alguém ver ela. Enfim, né? É coisa de desenho. Não me lembro. Ah, tá. Em Busca do Algo Perdido. Episódio chatinho. As desajustadas somem com esse álbum e ficam fazendo charadas para elas ir decifrando até encontrar o caminho de onde está esse álbum que elas gravaram e sumiu. Hot Time Havaí, não me lembro. A Princesa e a Cantora, isso mesmo, a Princesa e a Cantora. A Kimber se depara com a princesa que é a cara dela, e aquela coisa lá da Princesa e a Plebeia, né? Ilha da Decepção, Jane, Glittering Gold, Ouro Cintilante. Aqui, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom porque ela começa a ficar irritada com o namorado dela, né? A Jerrica começa a ficar irritada com o namorado dela porque até então ela sempre pega ele olhando para alguma foto da Jane, aquela coisa toda. Como eu falei, ela mesmo criou um ciclo amoroso entre ela
E ela mesma e o namorado, né? Então, ela mesmo criou o barraco aí, depois ela não dá conta do emocional abalado. E ela chega nesse episódio e ela se decide. Ela fala, eu vou contar pra ele que eu sou a Jane. Eu vou falar pra ele que Jane e Jericho é a mesma pessoa. Ela procura energia no momento desse episódio e pede pra energia criar um holograma dele pra ela simular com esse holograma, ela contando esse segredo pra ele. Esse holograma só faltou xingar ela. Ele descascou ela. Eu fiz até um shortzinho desse momento aí. Tenho isso, coloquei aí. Ele foi pra cima dela, ele apontou o dedo na cara dela. Isso porque era só um holograma. Imagina na vida real. Acho que tinha sido porrada de abacuado, né? Porque, vamos falar sério. Mas foi muito interessante. Mas aí no final de tudo, aí, e ela mesmo assim, depois dessa simulação que ela fez aí com o holograma, ela continuou firme em contar pra ele. Mas eu não sei o que foi que a Kimber aprontou ali, que a Kimber aprontava algumas, né? Que ele viu e falou um monte para essa Kimber. E ele fez a Kimber chorar ali e sair correndo. Então, quando a Jerica viu aquilo, aí ela se tocou. Realmente, ele não pode saber que eu sou a Jane. Ele não pode saber disso jamais. Aí ela desistiu e acabou o episódio, né? Ouro Cintilante. É um episódio que a gente não tem dublado, tá entendendo, né? Aí a gente entra para a segunda temporada. Caça ao Talento. Tem uma menina que vai concorrer aí, elas estão procurando um novo talento para entrar para Jane os Hologramas. E tem uma menina aí que acidentalmente descobriu que Jane é Jerica. Então, assim, né, a gente já sabe que quando ela descobre, tem todo aquele drama. Eric Raymond, que é o inimigo de Jane, que é o produtor das Desajustadas, né? Também tá na cola dessa menina para levar ela para as Desajustadas. Então a gente tem um probleminha aí de que ela pode contar o segredo de Jane para esse inimigo aí que é louco para saber quem é Jane afinal, porque ninguém sabe a história de Jane, ninguém sabe de onde veio Jane, ninguém sabe da infância de Jane. Ninguém tem absolutamente nada. Então, existem episódios que tratam disso. Quem é Jane afinal, né? Tanto que tem uma música das Desajustadas que elas cantam que é quem é ela afinal? Who is she anyway? Alguma coisa assim. Escândalo, não me lembro. Dia dos Pais, não me lembro também. Lembrando, ela fica órfã, né, dos pais. Ela já é órfã. Ela já começa o desenho órfã, na verdade, ela já começa o desenho órfã. E tem um episódio aí que daqui a pouco acho que a gente vai passar por ele, hein? Music Magic, The Jazz Play. Então, assim, Jane, os hologramas, ela trata de muitos assuntos legais. Tem um episódio aqui de uma menina que ela se envolve com drogas, é uma menina que tá meio perdida, desorientada, uma órfã também. Então, assim, Jane mexe muito com temas adultos, sabe? Isso daí é bem legal. The Jazz Play é um senhor que perdeu a fama e tudo, e a Jane vai ali mostrar que ele ainda pode voltar à tona, trazer isso à tona, né? Então, assim, Jane tem muita coisa interessante, muita coisa legal mesmo. Jane não é aquele desenho fútil que você pega, amassa e joga fora, não. Tem muita coisa legal. Aqui, Alone Again, é o que eu te falei sobre a drogada, a menina que se envolve com drogas e tudo, ela fica meio perdida, desorientada. Mas, enfim, tudo vai se ajeitando. Com a Jane é quando tem uma rádio para abrir falência e a Jane se interessa em salvar essa rádio. Então, ela consegue levantar essa rádio e colocam, em homenagem a ela, o nome da rádio de K. Jane. Esse, não sei. Agora sim, agora, aqui é episódio de verdade, hein? Olha, eu vou te falar, Jane, os hologramas tem 60 episódios ou alguma coisinha a mais. Mas só tem um que eu bato palma pra ele, que eu falo, meu, esse episódio é de ouro. Não tem nada em Jane, os hologramas que passe perto desse episódio. Eu também já andei lendo sobre esse episódio em alguns sites, também algumas coisas no YouTube. É considerado realmente o melhor episódio de Jane, os hologramas, porque a partir dos 5 primeiros segundos desse episódio, ele já não para. Ele vai de um jeito assim, é uma coisa em cima da outra.
Eu falei, gente, isso era roteiro para um filme. Porém, fizeram um filme de Jane as hologramas aí, que, pelo amor de Deus, eles pegaram os desenhos de Jane as hologramas, amassaram, jogaram em qualquer canto. Eu falei, caguei, né? Porque, vamos falar sério. Não tinha para que... Ou você fazia um roteiro decente, ou então você não mexia naquilo, porque Jane as hologramas é isso, mas vocês fizeram um filme que não tem nada a ver com Jane as hologramas, né? Não tem nada mesmo. Inclusive, a garota nem identidade secreta tem. Então, enfim, paciência. Do qual episódio que eu tô falando? Ou o dilema presidencial. Ela é chamada na Casa Branca para fazer uma apresentação pro presidente. Antes disso, ela vai na frente sozinha. E quando ela chega lá dentro, que eles ligam aqueles maquinários do palco, aquela coisa toda, ela perde o contato com a energia e volta a ser a Jerica atrás do palco. Então ali ela já entra em contato com as hologramas e fala, olha, vocês têm que vir para Washington e trazer a energia. Então elas tiveram que desmontar o computador, viajar com ele para Washington e montar ele num hotel que elas estavam hospedadas. Só que as desajustadas ficou sabendo que elas foram convocadas pelo presidente para uma apresentação e ficaram indignadas, porque as desajustadas é aquele povo invejoso, né? Não aguenta ver ninguém tendo as coisas. Elas querem só para elas. Só elas podem. E elas vão para Washington e ficam brechando a movimentação de Jerica e as hologramas. E elas, com um binóculo, têm a visão do computador de Jerica, que é essa energia. Então, pela segunda vez, Eric e o Raymond têm o conhecimento desse computador energia. Ele fala, eu já vi esse computador uma vez, o investigador me entregou uma fotografia e ainda fez a barbaridade de falar que Jane e Jerica poderiam ser a mesma pessoa. Então, o detetive estava certo sobre a informação que ele passou para Eric e Raymond, mas Eric achou que era muita ilusão para ser verdade. E esse computador, essa imagem desse computador chega pela segunda vez a Eric e Raymond, e ali a gente já vai ficando um pouco nervoso, porque você vê que cada hora que passa o segredo dela vai ficando um pouco mais aberto. Então, na hora que elas estão carregando as peças desse computador para dentro do quarto, eu acho que foi a Raya dar um tropeção e quase deixou uma peça cair. E a Jerica falou bem assim, se uma peça dessa for destruída, Jane as hologramas não pode se apresentar. Só que ela não viu que as desajustadas estavam disfarçadas de empregadas e ouviu esse momento quando ela falou isso. O que aconteceu? Elas ligaram para o hotel do quarto da Jane as hologramas, simularam que o presidente chamou elas de última hora para se apresentar para um jantar que ele estava oferecendo naquele momento. Enfim, elas foram voando. Nesse meio tempo, invadem o quarto lá da Jerica, no hotel, desligam o computador da tomada e a gente entra para um intervalo. Quando a gente volta desse intervalo, ela já está perdendo o holograma dela, porque o computador foi desligado, e quando ela entra dentro do quarto, não tem mais energia no quarto dela. Cadê o computador? Esse computador foi levado para o Pentágono devido a uma denúncia que foi feita, claro, através das desajustadas, sobre uma trapaça que Jane estaria fazendo. Por que ela só se apresentaria se existisse um computador por trás dela, né? Esse computador foi parar no Pentágono, eles montaram esse computador, e aí entra o drama, eles começam a desmontar o computador, né? E começa a tocar aquela música, o tempo está passando, e você vai vendo eles desmontando o segredo dela, cortando os fios, a energia tentando lutar para manter os hologramas que ela está precisando, até chegar o presidente para ter uma conversa com ele e revelar para ela o segredo da máquina, né? Então, enfim, é aquele desespero, e chega a hora que a energia não resiste, e o computador desativa mesmo. Eles desmontaram o computador dela. O presidente é sequestrado, a Jerica pega a rabeira no caminhão que está levando o presidente. As hologramas conseguem entrar dentro do Pentágono e começam a remontar esse computador. Deu tudo certo. Deu tudo certo, mas é um episódio muito corrido, é um episódio ótimo, um episódio assim que só assistindo para entender o que é o dilema presidencial. Aí o que eu te digo? Eu assisti esse episódio apenas uma vez pelo SBT. E uma vez eu lembro que eu estava chegando da escola, naquele tempo era primário, eu estava no 3º ano do primário ainda.
E eu cheguei da escola, estava passando, e quando eu liguei a TV, estava terminando esse episódio. Então esse episódio, nos tempos que eu acompanhei Jane, eu só vi ele sendo apresentado no SBT 2 vezes. Uma que eu assisti e a outra que eu peguei já no final. Então, assim, é um episódio assim que eu falo, gente, é enredo para um filme, porque o episódio é fantástico. É um episódio assim que eu falo, meu, pena que a gente não tem esse episódio dublado, a gente só tem ele no áudio original. O que não é ruim, mas a nostalgia da dublagem e tudo, nossa, é muito bom. E assim, ela tentando se comunicar com a energia enquanto estão desmontando ela, cria aquele desespero, é um negócio muito legal. Show de bola. Aí a gente, isso mesmo, é o último episódio do disco 2 da segunda temporada do Dilema Presidencial. A gente vai pro disco 3. Essa viagem a Shangri-La é legal. Elas viajam para Shangri-La, tem uma lenda de Shangri-La que ninguém sabe realmente o que é essa lenda de Shangri-La. As desajustadas adoecem lá no trajeto, alguma coisa assim, e a Jerry e a Jane encontram a curandeira. Só que essa curandeira fala para ela, olha, aqui não pode existir mentiras, aqui tudo tem que ser na verdade, senão as coisas não dão certo. Então ela se vê obrigada a falar para a curandeira quem ela é, né? Ela vai e se destransforma na frente dessa curandeira. Muito legal. Não lembro. É que nem eu falo, o SBT também ele não passou todos os episódios, tá? Inclusive, o último episódio de Jane as Hologramas nunca foi apresentado pelo SBT. Eu acredito que o SBT dublou tudo. Todos, claro. Mas não apresentou todos. Então, assim, tem muitos episódios que quando eu assisti esse box a primeira vez, tinha muitos episódios que eu falei, gente, mas eu nunca vi esse episódio. Nunca mesmo. Aí a gente vai para a terceira temporada. Os Stingers estão na cidade. Parte 1 e parte 2. Esses Stingers chegam e viram uma febre. Isso daí é verdade. Eles chegam, viram uma febre. E o Eric Raymond quer ele para a gravadora dele para fazer dinheiro. E a Jane também quer para a gravadora dela para fazer dinheiro. Então, vira um problema. Mas o caminho que a gente tinha aqui, pelo que eu li do projeto Jane, as desajustadas se aliam a Jane as Hologramas, se aliariam a Jane as Hologramas. Elas ficavam na paz. E os novos inimigos de Jane as Hologramas seriam os Stingers, né? Porém, isso começou a desenrolar até porque você vê, a gente entra para a terceira temporada, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apenas 13 episódios na terceira temporada. Então o projeto era esse. Aí chegou uma senhora chamada Barbie no mercado. As bonecas de Jane as Hologramas começou a congelar a venda. E aí os produtores falaram, a gente precisa suspender o projeto Jane as Hologramas. E aí foi feito o último episódio de Jane as Hologramas. A Fad Show de Bill, alguma coisa assim. E esse episódio, o dia que a música morre, eu já vi e tal. E aí a gente tem esse último episódio. E esse último episódio nunca foi passado aqui pelo SBT. E a gente tem um momento assim que mexe um pouco, porque a Jane, ela tá sentada, ela olha para a tela e ela dá tchau, e você já entende que ela está se despedindo do público. Ela tá dando tchau para nós que acompanha ela. Então, assim, Jane as Hologramas é show de bola mesmo, é muito bom mesmo. Então, tem mais coisas para falar sobre Jane as Hologramas? Tem Jane as Hologramas e a Barbie. Jane as Hologramas e a Barbie é uma história um pouco longa. Mas como envolve as bonecas, esse tipo de coisa, eu vou deixar para falar no vídeo que eu vou trazer aí para quando eu for falar das figuras de Jane as Hologramas que eu tenho aqui. Vou apresentar para vocês as figuras que eu tenho de Jane as Hologramas. E aí a gente entra nesse debate aí do que foi isso entre Jane e Barbie no mercado, porque uma coisa eu adianto, a gente acredita que a Jane é uma cópia de Barbie. É o verso disso, é o contrário disso. Não foi, a Jane não foi baseada em alguém. A Barbie se baseou em alguém, que foi Jane. Né? E esse desenho saiu do SBT no ano de 1993, foi a última vez que ele foi exibido.
E desde então, a gente não teve mais esse desenho exibido em nenhum lugar. Eu fiquei sabendo de rumores que alguns poucos episódios foram apresentados no Boomerang, né, no canal Boomerang da TV fechada. E realmente eu comprei alguns outros episódios dublados no Mercado Livre e eu vi que alguns 2 ou 3 episódios vêm com o logo do canal Boomerang. Mas ali eu não sei se a pessoa pegou a imagem e jogou a dublagem em cima ou realmente foi gravado do canal Boomerang. Mas foram pouquíssimos episódios. Então tem quem diga sim, tem quem diga não. Eu não posso falar nem que sim nem que não porque eu não vi. Só ouço falar, né? Bom, por enquanto, Jen e as hologramas, a gente vai ficar só com isso, né? Por enquanto vai ser isso. Depois que eu vier aqui apresentar a action figure dela que eu tenho, aí a gente vai falar sobre o drama do desenho animado, a história mais por trás dos bastidores de Jen e as hologramas e Barbie e os roqueiros. Aí a gente vai entrar a fundo nisso, vai se aprofundar nessa história e o que rolou, o que foi certo, o que tá certo e o que tá errado. Apesar que eu acredito que nunca existe o que tá certo e o que tá errado. Cada um tem uma visão do que é certo e é errado, né? Muitas vezes o que é certo pra mim tá errado pro outro, o que tá errado pro outro tá certo pra mim. Então, mas assim, eu acho que nas questões de produção, essas coisas, existem umas trapacinhas, né? Essas coisas, essas trapaças que eles mesmos colocam nos próprios desenhos, esse tipo de coisa, são coisas que vai saindo da própria vida real, né? A fantasia e a realidade se misturam, a verdade é essa. Bom, e é isso aqui, o box de Jen, as hologramas. Eu falei bastante coisa, né? Desabafei quanto dilema presidencial, porque é um episódio maravilhoso. Eu acredito que tem ele aí em inglês no YouTube, tá? Então eu recomendo assistirem porque vale a pena. Show de bola mesmo. Bom, gente, é isso. Nossa, o vídeo ficou longo, hein? Tchau, boa noite.